Olá, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nesse vídeo nós vamos estudar a multiplicação, tá? E a divisão de radicais, tá? Com o mesmo índice, tá? Nós vamos começar, primeiramente, vamos ver aqui como é que funciona a multiplicação de radicais com o mesmo índice, ok? Vamos lá, em frente. Então, olha só. O que acontece? Nós temos aqui a propriedade dos radicais, diz assim, ó, o radical de um produto é igual ao produto dos radicais, ok? Então, o que acontece? Pela propriedade simétrica da desigualdade, a gente pode inverter isso aqui, ó. Quer dizer, se A é igual a B, B é igual a A, né? Isso é a chamada propriedade simétrica da desigualdade. Então, isso quer dizer o seguinte, que um produto de radicais é igual ao radical de um produto. Ó, o radical de um produto é igual ao produto dos radicais. Então, o produto dos radicais é igual a um radical de um produto. Observem que você só vai poder multiplicar no caso aqui, ó, porque os índices são iguais, ok? Vamos em frente. O que acontece? Olha aqui, ó, exemplo numérico. Ó. Você tem que multiplicar aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. Como os índices são iguais, tudo é raiz quadrada, vai ficar o quê? O produto de um radicais vai ser o radical de um produto aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Raiz quadrada de 14 aqui, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Ó. Um produto de radicais vai ser um radical de um produto. Então, multiplica o quê? Os radicando, porque os índices são iguais. Fica raiz cúbica de 5 vezes 6, raiz cúbica de 30, ok? Então, fala aqui, ó, que o produto de dois ou mais radicais de mesmo índice é um radical com o mesmo índice, né? Cujo radicando é o produto dos radicando desses radicais, ok? Bom, então olha só, vamos ver aqui mais alguns exemplos numéricos. Vamos ver agora uma multiplicação que a gente vai usar a propriedade distributiva da multiplicação, ok? O que acontece? Vamos lá. A propriedade distributiva é assim, ó. Se você tem um fator multiplicando uma soma, esse fator vai multiplicar cada parcela da soma, né? A vezes B mais C vai ser A vezes B, A vezes C, ok? Então aqui acontece, olha lá. Raiz quadrada de 5 que multiplica 3 raiz de 2 menos raiz de 5. Então essa raiz quadrada de 5 aqui vai ter que ser distribuída, né? Vai ficar raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2. Então, como os índices são iguais, vai ficar 3 raiz quadrada de 5 vezes 2, e raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, e raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 5 vezes 2, 10, 3 raiz de 10, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como aqui o índice é igual ao expoente do radicando, vai ficar somente o 5, vai ficar 3 raiz de 10 menos 5. Então, observe que foi feita a distribuição, ok? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui, ó. Nós vamos multiplicar aqui raiz quadrada de 3 mais 2 raiz de 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 5 raiz de 2. Nós temos que fazer o que? A distribuição, né? Vai ficar raiz quadrada de 3, que vai multiplicar todo o parêntese, não é isso? E mais 2 raiz de 2, que vai multiplicar todo o parêntese. Vamos fazer a distribuição, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai ficar 3 vezes 3, raiz quadrada de 3 vezes 3. Raiz quadrada de 3 menos 5 raiz de 2 vai ficar 5 raiz quadrada de 3 vezes 2, multiplica apenas os radicandos, mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 2 vezes 3. 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2 vai ficar, multiplica os fatores externos, 2 mais com menos dá menos, né? 2 vezes 5, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos raiz quadrada de 3 vezes 2 é 6, menos mais 2 raiz quadrada de 2 vezes 3 que é 6, menos 10 raiz quadrada de 2 vezes 2 que é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Onde o expoente 2 vai ser cancelado, vai ficar 3 vai ficar somente 3, menos 5 raiz de 6, mais 2 raiz de 6, menos 2 vezes 10. 2 vezes 10, gente, é 20, tá? Vai ficar 3 com mais 20, vai dar menos 17. Sobrou 5 raiz de 6, mais 2 raiz de 6, na radicais semelhantes, mais 5 menos 5 com mais 2 dá menos 3 raiz quadrada de 6, ok? Então dá um pouco de trabalho, mas não é muito difícil, ok? Vamos em frente. Então, como é que você faz para dividir radicais que tenham o mesmo índice? Vejam bem, a propriedade da divisão é que fala assim, ó, o quociente de um radical vai ser o quociente dos radicais. Não, o radical de uma fração é a fração dos radicais, não é isso? Ok? Então, aqui você tem o quê? O radical de um quociente é o quociente dos radicais. Então, pela propriedade reflexiva, o quociente dos radicais
vai ser o radical do quociente, ou seja, você vai o quê? Fazer a divisão dos radicandos, ok? A propriedade é inversa, porque da divisão na divisão de radicais, ok? Olha só aqui, ó. Vamos lá então em frente. Ó, observe aqui, ó, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Então o que? Nós temos aqui uma divisão, que é um quociente de radicais. Um quociente de radicais vai ser o radical do quociente. Ó, vai dividir os radicandos, 40 para 5, que vai dar 8. Simplificando isso aqui, vai ficar 2 raiz quadrada de 2, ok? Ó, raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Como os índices são iguais, vai ficar raiz cúbica de 96 sobre 2, dividido por 2, raiz cúbica de 48, simplificando, tá? Isso aqui vai dar 2, raiz cúbica de 6. Então, o que acontece? Dividir radicais e multiplicar radicais que têm o mesmo índice não é difícil, tá? Basta você usar a propriedade de produto de radicais da divisão de radicais, né? Isso não tem problema nenhum, né? Agora, o problema todo vai ser quando os índices forem diferentes, ok? Que é uma outra história que nós vamos ver nos próximos vídeos, ok? Então, gente, façam o exercício, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.